Assim como os jogadores do Vasco se apresentaram hoje, iniciaram a pré-temporada para a temporada 2026. E você? Começou? Mudou os seus hábitos? Se você toma suco amarelo sexta, sábado e domingo, segura um dia, faz uma caminhada, uma atividade física, refrigerante todo dia, segura, irmão. Segura porque nesse ano você vai viver fortes emoções. Emoções positivas, tá bom? Tiagão começou hoje a sua dieta, sem refrigerante, fritura, besteira, fui treinar. A cabeça não tá legal? Eu tomei o Lloyd nesse momento já, porque só o fato de eu não comer besteira já tá me atazanando aqui minha mente. Mas é isso, prepare o seu corações, emoções positivas nesse ano de 2026. Coloque isso como objetivo, família vascaína. Mas é isso, para finalizar essa segunda-feira, vamos trocar uma ideia aqui sobre a apresentação do Vasco, elenco principal, né, visando a temporada 2026. Família, vou destacar aqui algumas imagens, mas eu gostei muito e queria compartilhar com vocês uma postagem da esposa da mulher do Andrés Gomes. Cara, bem legal. Eu sou um cara carente, né? Sabe, eu falo isso aqui com vocês. Queria compartilhar com vocês essa mensagem dela, porque quando ele se apresentou no Vasco, né, ele mandou aquela resposta que já estava pensando em voltar para a Europa, tudo mais, e o Vasco pensa, né, em comprar esse jogador, e a gente espera um Andrés Gomes muito motivado, né, família? Fez muita diferença aí na Copa do Brasil, entre outras situações que eu vou destacar aqui com vocês. Claro que vamos falar também um pouco sobre mercado da bola, perdão, o Cuesta, né? O Cuesta, o Vasco renovou, né, o empréstimo, então vai ficar até o final de 2026. Vamos falar sobre mercado da bola aqui, as situações de Johan Rojas trazendo aqui o Garoni, né? Eu achei pertinente aqui passar essa visão do Garoni, porque o Garoni estava comentando na Placar TV e ele disse, eu não sei em qual emissora, que ele comentou, né, o campeonato mexicano. Então vamos trazer essa visão dele aqui para acrescentar no nosso debate. A gente tem aqui mais algumas informações sobre o Brenner, Saldívia e o 8 ou 10. Cadê esse jogador que prometeram aí, né, que o Vasco ia parar e não sei o que, a torcida 100%, todo mundo pá! Tá ligado? Vamos falar um pouco também aqui sobre isso, porque o canal Atenção Vascaínos falou sobre essa possibilidade. Na verdade, voltou a falar sobre isso, né, família vascaína? Então, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Tá aí, ó. Elenco principal do Vasco retorna aos treinos. Quero destacar a primeira imagem aqui com vocês, que é do Pedrinho, né, conversando ali com o nosso gênio /22, Fernando Diniz. Família, recentemente eu comentei com vocês, o Thiagão tá em cima do muro, em relação à permanência do Diniz, e agora não tem papo, né? O Diniz segue, vai comandar o Vasco em 2026 e espero que fique, né, a temporada inteira, porque aí a gente entende, né, que vai ter bons resultados. Dificilmente o Pedrinho vai conseguir segurar o Diniz depois dessa, né, temporada, família. Mas tem um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que apoiar assim o Fernando Diniz, porque ele é um cara que erra, né, e erra bastante, tem que ajustar algumas coisas no seu jogo, mas ele traz uma coragem, né, para o time do Vasco, uma personalidade. Aquele jogo ali contra o Fluminense, por exemplo, a segunda partida, infelizmente o Vasco perdeu porque o Fábio estava numa noite, né, de nóia. Mas a coragem que o Vasco demonstrou ali, de não sentar no resultado, de tentar, de jogar, de buscar, de criar, isso é o Diniz. Isso é o Fernando Diniz. E um outro ponto que eu estava vendo, que ele pode bater aí o recorde, né? Que é nesse momento, nesses últimos anos, quero dizer, do Ramon Dias, não sei se é 10 meses, cara, ou mais, ou algo assim. O Ramon deve ter ficado mais, não lembro, acho que é 10 meses, me corrijam aí se eu estiver errado. Então o Diniz pode ultrapassar aí esse recorde do Ramon Dias nos últimos anos, né, que o Vasco vai mandando embora todo mundo que treina o Vasco. Situação parecida eu tava vendo que é o Manchester, né? Pra você ver, às vezes tem recurso, tem dinheiro e a coisa não acontece. O Manchester United mandou mais um treinador embora agora. Então, pelo amor de Deus, 22/gênio, ajuste o seu time, equilíbrio, né? Olha um pouco mais pro lado defensivo do time, o Vasco toma muitos gols. Eu sei que não é assim uma questão só sua, porque nas últimas temporadas, 23, 24, o Vasco também, né, ficou entre as piores defesas. 52, depois eu acho que 54 e agora 60. É muita coisa.
torcedor, né? Tô mandando aqui a letra pra galera preparar o coração, mas tomar tanto gol assim, né, fica complicado. Mas um lado positivo, por isso que eu fico em cima do muro, eu comento isso aqui com vocês, é que o Vasco também foi um dos melhores ataques. Você pode contar, você pode ter certeza que tem muito mérito do Diniz nisso aqui, família vascaína. Tá aí mais uma imagem, ele falando aqui com o grupo, é uma outra situação que eu espero que esteja resolvida, né? Essa confusão que teve aí no ano passado, o grupo Fernando Diniz. Andrés Gomes, família, também vou destacar aqui esse belo sorriso do Andrés Gomes, porque eu acho que é um jogador que conquistou o coração do torcedor vascaíno, esse coração machucado, esse coração carente. Eu acho que grande parte da torcida entende que ele tem as dificuldades dele na tomada de decisão, o último passe, mas é um jogador que corre tanto, né? Que se entrega tanto, muita disposição, dá opção na frente, ajuda sem bola, né? O próprio Ranieri falou, né, sobre aquela malaiada lá do Corinthians, né, e citaram o Andrés Gomes. Corre muito, muita disposição. Então é um jogador importante para essa temporada. Eu lembro que eu sempre comentei aqui com vocês, né, do meu sonho de ver um grande ponta no Vasco. Eu acho que do vídeo 1 desse canal eu já falava isso. Cara, é o Andrés Gomes? Não, não é o Andrés Gomes, mas é um jogador que eu acho que pode se tornar jovem, novo, e tem tudo para nos ajudar nessa temporada. Eu falo isso aqui com vocês, né, que acho que o Vasco inicia melhor do que iniciou 2025. E é por causa desse belo sorriso aqui, o dançarino. E aí, família, só pra gente finalizar essa questão da apresentação do Vasco, né, deixa eu ler essa postagem aqui com vocês, da Juliana, né, mulher, esposa do Andrés Gomes. Olha só que legal, ó. Chegamos aqui há 4 meses e eles foram cheios de amor. Aqui onde vimos a manifestação perfeita do nosso bom Deus. Porque os sim e os não em Deus são de bênção. Meu marido e eu nos sentimos vencedores do melhor título e fazer parte do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que bênção conhecer um time de futebol cheio de uma história diferente, de uma verdadeira lealdade incondicional, cheia de superação. Que alegria é poder ver e viver o que é o amor e paixão de um verdadeiro torcedor. Vasco é a clara definição de insistir, persistir e resistir, e nunca desistir. Mas glória seja nosso Deus Todo-Poderoso, por ser tão detalhista e especial, por sempre nos colocar em lugares onde nossos corações se alegram de alegria. E aqui no Vasco é um desses lugares. Eu sou carente. Você sabia? Eu falo isso com vocês. Ó, que isso, família? Eu fiquei emocionado, tô carente. Família, é legal, porque, né, a gente sabe que é importante também, né, o apoio da família. E a gente, né, através dessa postagem aqui, a gente, né, vê que apoio da família do Andrés Gomes não falta, né? Porque gostaram da energia, gostaram do clube. Poxa, legal essa postagem aqui. Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu tava vendo essa postagem aqui do GE, comentando mais uma vez, né, sobre o Adson, que o Adson também tá trabalhando, tá treinando. Inclusive, deixa eu passar aqui para vocês essa imagem aqui, o Adson tava ali fazendo um agachamento búlgaro. É isso, família vascaína. E é um jogador que, assim, eu acho que você vai concordar comigo. Espero que ele possa passar esse ano de 2026 sem nenhuma lesão, sem lesões, que ele possa estar dentro de campo. Entendo que não vai ser um titular, seria uma surpresa para mim, mas é uma excelente opção, é uma boa opção. Então espero que ele esteja bem fisicamente, está trabalhando aí com o grupo, iniciando, né? Ano passado eu acho que foi assim também, mas logo ele não estava conseguindo treinar direito, estava jogando com incômodo. Então hoje, né, espero que nessa temporada, 0 bala, 100% para nos ajudar, família. Vai ser mais uma boa opção aí no banco do Vasco, como eu disse. Seria uma surpresa para mim, mas quem sabe, ser titular também. Vamos falar aqui agora sobre o Cuesta, né, que renovou o seu empréstimo com o Vasco e fica até o final de 2026. A gente já sabia disso, né? Inclusive, eu já comentei com vocês que o Vasco vai pagar 1,5 milhão de euros, né, 9 milhões e 700 mil reais pela permanência do Cuesta até o final do ano. Lembrando que é ano de Copa do Mundo, né? E o Cuesta pode representar aí a Colômbia. Vale destacar aqui também, família, outras renovações, né? Do Léo Jardim, foi publicada no BID, Pumita e também tá aí o Cuesta. Família, já falei bastante aqui, né? Sobre
o Cuesta com vocês. Eu sei que a gente tem uma mágoa assim no coração pela final. Ele foi muito, mas muito mal. Muito mal, não pode. Né? Hoje mesmo lá na academia, um amigo que eu não via tem um tempo, aí ele comentou, tava com a camisa do Vasco, tava com essa camisa aqui, fui treinar, ele, caraca, vocês deram mole. Eu falei com ele, mas irmão, cara, numa final, você não pode, cara, você não pode tomar os 2 gols que o Vasco tomou. E um deles foi assim, a participação luxuosa do Cuesta. Não dá, não pode. De forma nenhuma, mas apesar disso, família, eu acho que o Vasco tem que comprar o Cuesta, teria que tentar também, conseguiu aí a permanência dele, porque eu acho que é um jogador que tem totais condições de ajudar, de performar e, né, de dar a volta por cima em relação a essa última partida aí contra o Corinthians. Então, vejo com bons olhos aí a permanência do zagueiro Carlos Cuesta. Vamos seguir aqui para a reta final do nosso vídeo. Deixa eu destacar aqui, família, rapidamente, uma informação do Pipe Sierra, dizendo que tá tudo certo, né, com o Johan Rojas e que ele deve chegar na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, família. Tá aqui, ó, ele viaja para o Brasil na quarta-feira. Show de bola. Deixa eu passar aqui a visão do Garoni sobre o Johan Rojas, que vai reforçar o nosso Vascão nessa temporada. Se liga só. Esse outro, mas assisti, mas o Johan Rojas, eu comentei o ato mexicano, né? O Rojas pertence ao Necaxa, pertence ao Monterrey, na verdade, estava emprestado ao Necaxa do México, não teve muitas oportunidades, nem no Monterrey, que na verdade ele sai da Colômbia, vai para o Necaxa emprestado, vai bem no Necaxa, o Monterrey contrata ele, compra ele por 2,3 milhões de dólares, se eu não estou enganado, e aí ele acaba disputa a Copa do Mundo de Clubes desse ano, no meio do ano, pelo Monterrey, reserva, joga 15, 20 minutos em cada jogo ali, entra no decorrer das partidas, e acaba sendo emprestado ao Necaxa para ganhar um pouquinho mais de minutagem, ganhar um pouquinho mais de espaço, já que o Monterrey tem um elenco mais estrelado, né? O time do Sérgio Ramos, por exemplo, está de saída, se eu não me engano, está livre no mercado ainda, a não ser que tenha acontecido alguma coisa agora no fim da temporada que eu perdi. Mas ele não vinha sendo aproveitado também no Necaxa. Então o Vasco busca mais uma aposta, né? E tem sido mais ou menos o perfil adotado pelo Admar Lopes. O Vasco mudou aquele perfil, não só de procurar o perfil físico e técnico, mas buscou a forma de buscar, o modelo de contratação, né? O Vasco vinha fazendo contratações de 9, 10, 12, 15, 20 milhões, sempre exercendo diretamente a compra. Foi assim com o Lloyd, com o Jean Davi, que saiu do clube, o Lloyd, que está emprestado, vai retornar no meio da temporada, Esforza, Orelhano, enfim, alguns jogadores do mercado sul-americano que o Vasco comprou diretamente, acabou não sendo, os jogadores acabaram não sendo utilizados no clube. No caso do Johan Rojas, o Vasco busca o empréstimo, está fechando o empréstimo junto ao Monterrey por 1 ano, e aí sim, caso ele renda, o Vasco tem a opção de compra do jogador por 2,5 milhões de dólares, se eu não estou enganado, mais ou menos o valor que o Monterrey pagou para contratar ele da La Equidad, que foi onde ele surgiu inicialmente jogando na Colômbia. É um jogador interessante, assim, é um jogador que promissor, não é um jogador formado, é um jogador para terminar a formação, boa velocidade, bom 1 contra 1, ficou no top 15, inclusive, de média de dribles do Campeonato Mexicano, mas o nível do futebol mexicano é um nível abaixo, principalmente em relação a espaço que se dá em campo. É um jogo muito aberto, muito franco disso aqui, eu comentei a Liga Mexicana nessa temporada, é ataque contra ataque o tempo todo, não tem bola no meio de campo, circulação, as defesas sempre muito expostas, o Monterrey, com o Sérgio Ramos, foi um dos times que mais sofreu gols na Liga, então, assim, sempre times muito abertos, o time até do Domi, que foi treinador do Flamengo, enfim, é um jogo onde você tem muito mais espaço. O próprio Jean Davi, que não rendeu no Vasco, que acabou saindo, rescindindo o contrato, veio do futebol mexicano também, com bons números também. Mas, de toda maneira, o Vasco se blinda. Quando faz esse contrato, inicialmente por empréstimo, por uma possível compra, o Vasco faz o que, pra mim, eu considero certo, que é você fazer esse test drive inicial no jogador jovem, que já teve passagem por seleção colombiana, inclusive na base, que já jogou Pan-Americano pela seleção colombiana, recentemente, em 2023, um jogador de 23 anos de idade. Então, é uma forma do Vasco trabalhar no mercado sem ter que ir o tempo todo fazendo compras de 10, 15, 20, 30 milhões. Isso o Admar Lopes já havia feito com o Cuesta, com o Robert Renan, com o Matheus França nessa última janela, o próprio Andrés Gomes também, que o Vasco contratou nessas últimas janelas, sempre trazendo inicialmente por empréstimo. Então é um jogador que deve ser anunciado pelo Vasco nos próximos dias, assim como o Saldívia, zagueiro uruguaio, que atua pelo Colo-Colo do Chile nas últimas temporadas. O Diniz gosta muito do jogador, já elogiou demais ele. O Vasco esteve próximo de contratar o Saldívia em agosto, né, na janela anterior, quando o Vasco trouxe Cuesta e Robert Renan. O Vasco queria o Saldívia, o Diniz enfrentou o Saldívia, acho que pelo Cruzeiro na época, na Sul-Americana, se encantou com o Saldívia. Eu assisti alguns jogos do Saldívia hoje de manhã cedo também para entender o porquê. Saldívia foi o jogador com a maior média de passes certos no Campeonato Chileno, inclusive. Então é um zagueiro que gosta de jogar com a bola, algo que o Diniz preza muito, né? No estilo de jogo do Diniz, o zagueiro sai para construir. O Saldívia é esse zagueiro construtor, conduz bem a bola também, de romper linha, o Cuesta faz muito bem isso. Então o Diniz gosta desse zagueiro com esse perfil que não tem medo da bola, que gosta de jogar. O Diniz mesmo fala muito sobre isso, ter coragem para jogar. Saldívia é esse tipo de jogador, rompe linha, gosta de conduzir bola. Claro, joga no futebol no nível inferior, né? Então o recorte que o Diniz tem de enfrentar diretamente numa Sul-Americana é válido, claro, mas o contexto dele de temporada é no futebol chileno, que também é no nível abaixo, mas me pareceu um bom jogador. Tá aí. Família, essa visão do Garoni, né, como ele disse, comentou o campeonato
mexicano, e ele também, né, tem um canal que cobre o Vasco, e com certeza ele faz esse tipo de trabalho, né, de assistir lances, jogos, né, porque assim, você assistir o DVD, o famoso DVD é uma coisa, quando você assiste alguns jogos, aí você muda totalmente, aí você realmente entende, né, o que o jogador de fato pode contribuir no jogo sem bola, jogo com bola, movimentação, e o Garone faz esse tipo de trabalho. Mas assim, vai de encontro com o que a gente está falando aqui o tempo todo, e com certeza você também tem esse entendimento. É uma aposta, é um jogador jovem, que se destacou na Colômbia, Monterrey comprou, emprestou para o Necaxa, não rendeu, não foi tão bem assim, e aí agora está acertando, né, com o Vasco, e o Vasco busca repetir o que deu certo, principalmente com o Andrés Gomes, né? Também jovem jogador, 23 anos, não estava jogando na França, não estava atuando, chegou aqui, né, conseguiu performar muito bem. Eu acho que dá para dizer que ele teve uma rápida adaptação. Eu acho que o que demorou foi o Diniz, né, naquela época que ele estava com muita dificuldade de tirar o Verratti do time, família vascaína. Então vamos torcer para que o Johan Rojas tenha a cabeça no lugar, porque eu não sei, cara. Não sei se ele é meio 22, se ele é focado, né? Espero que nas primeiras partidas ele possa já demonstrar alguma coisa. Isso é muito importante, né? Eu conheço, assim, né, a torcida do Vasco, a gente cobra realmente. Então, se o cara deixar a desejar logo no início, é complicado, porque a pressão vem, e aí pro cara dar a volta por cima, olha o que tá acontecendo aí, né, com o Matheus França. Então, se o jogador já chegar, mostrar qualidade, drible, né, fazer um golaço, aquela chapada dele, aquelas porradas dele, opa, já vai entender que tem da onde tirar. Agora, né, manter isso aí, dá todo o apoio também para o jogador, que inclusive o Felipe do Futebol Sem Clichê falou sobre isso, que é um jogador que vai precisar de apoio, né, do carinho da torcida, porque ele é um finalizador, seja na assistência ou um chute. Ele é o cara que finaliza as jogadas, e por esse motivo a gente tem, claro, esse entendimento que o jogador acaba errando mais, família vascaína, mas é o primeiro reforço do Vasco para essa temporada. Vou aproveitar que o Garone falou sobre o Saldívia, e deixa eu destacar aqui essa informação do Vene Casagrande. Ele está pontuando aqui que o Vasco não fez uma terceira proposta, não aconteceu isso, o Vasco estava contando com o desejo do jogador. E aí o jogador teve mais uma reunião com o Colo-Colo e pediu: eu quero ser emprestado para o Vasco. O que vai acontecer agora, segundo o Vene Casagrande, vale lembrar, família, que no vídeo de mais cedo a gente destacou aqui duas informações, duas notícias diretamente do Chile, dizendo que o negócio já foi, já deu, é nosso. Saldívia vai jogar no Vasco, mas o Vene Casagrande está com essa apuração aqui, dizendo que agora, ó, depois desse pedido aí do Saldívia, o presidente do Colo-Colo, após ouvir a pedida do jogador para se transferir ao clube brasileiro, vai votar com os seus dirigentes se aceita a oferta do Vasco ou não. No time chileno funciona dessa maneira: a diretoria se reúne e vota sobre as decisões a tomar. Segundo uma pessoa da diretoria do Colo-Colo, essa reunião para ter a votação deve acontecer na quarta-feira. O Vasco, portanto, aguarda a resposta, mas está otimista. Então é isso, né, família? A galera lá do Chile falou que o negócio já foi, o Vene tem essa informação aqui que vai ser definido, vai ser decidido na quarta-feira. Vamos aguardar. E aí, família, rapidamente falar aqui com vocês também sobre o Brenner. Uma informação do Flávio Dias, essa daqui, ó. Brenner é um jogador que hoje eu diria que tem grande possibilidade de fechar alguma coisa com o Vasco da Gama, né? O Flávio Dias falando isso aí, família. É aquilo que eu falei com vocês, né? Eu também acho. Eu também acho que o Brenner tem grandes chances de jogar no Vasco. O Renatinho também, a gente trouxe um corte aqui, né? Falou sobre isso. Mas deve ser o desejo do jogador, né, de atuar no Vasco com o Fernando Diniz. O Vasco Diniz quer contar com o atleta, mas tem a Udinese. Tem a Udinese nessa história. Então o que deve acontecer? Se o Brenner acertar com o Vasco, deve ser para a reta final da janela. Por que eu estou falando isso? Porque eles vão aguardar algum time, né, que possa botar um papel na mesa. Né? Eles não querem vender por 6 milhões de euros, então eles vão aguardar. De repente aparece um time dos Estados Unidos. O PEC está de férias, cara. Será que a janela lá também? Não sei como é que, né, os times buscam investir, qual janela, tá? Tô vendo que o PEC tá curtindo aí Cabo Frio, tá de férias do Los Angeles, né? Então não sei. Então, assim, eu acho que a possibilidade deve ser grande dele acertar com o Vasco, mas a Udinese vai segurar. Então deve ser um jogador que vai demorar para chegar no Vasco, né, família? Eu acho que é isso que vai acontecer. Porque, assim, a pedida é alta, né? Mais de 50 milhões. E até pro Vasco tentar a contratação por empréstimo e opção de compra, é puxado, pô, né? Puxado. Família, e aí, para finalizar o nosso vídeo, eles também comentaram, né, sobre a possibilidade desse grande jogador, né, acertar com o Vasco. Tá aqui, ó. O Vasco busca um segundo volante, um jogador que vai impactar. O Vasco já ofereceu o projeto, o jogador gostou e estão negociando. Qualquer grande jogador
demora, né? Assim, o Flávio Dias bate nessa tecla que é um volante, que é um 8. O Léo, lá do canal Na Torcida Vascaínos, ele disse que é um meia armador, um cara, né, que tem boa técnica para jogar ali do lado do Coutinho, do Nuno. Família, eu não sei quem vai acertar. E espero que alguém acerte, né? Porque aí vai chegar um grande jogador. Como ele disse aqui, eu acredito nisso, né? Você negociar com um jogador, né, bom, e eu espero que esteja saudável, né, com uma boa idade e tecnicamente, né, que possa nos ajudar, realmente não é fácil. É difícil. E assim, dentro das informações, cara, eu torço muito mais. Eu sei que o meia também é importante depois do Felipe Coutinho, né, com atuações apagadas em jogos decisivos. Eu entendo também que é importante, mas é o Felipe Coutinho, né? E o Felipe Coutinho não é possível que uma hora não vai, sabe? E de repente um segundo volante de alto nível com uma boa capacidade física é importante nesse sentido, porque hoje eu acho que se eu pudesse escolher uma posição, família, seria um segundo volante. Mas o Thiago Mendes, seu xará, sim, né, se colocou numa condição de ajudar. É bom jogador, mostrou que realmente pode contribuir, pode ser um titular. Mas, família, falta saúde nesse setor ali, porque você tem o Thiago Mendes e tem o Coutinho. Então, assim, não dá, mano. O segundo homem de meio campo, o terceiro homem de meio campo tem que ter mais capacidade física, tem que ter, família, tem que dividir, tem que chegar junto, tem que ajudar ali mais o Barros, tem que fazer esse box-to-box, né, de encostar ali na frente. O Paulinho fazia em 2023, então eu torço muito para que o Vasco possa conseguir um segundo volante de altíssimo nível. Vamos esperar, né? A temporada tá começando, mas a gente precisa, né? A gente precisa acelerar, porque é chato, né? Eu falo isso o tempo todo, mas o Brasileirão tá logo ali, né? Fui!